Você precisa de alguma coisa? Não? Então tá bom. Estou ao vivo. Já tá aí? Já. Só esperando as pessoas chegarem. Papai disse que vai comprar uma carninha pra assar amanhã que o Weber vem. Ah, legal. Bem Pra bom, bem bom, descontrair bem um bom. pouquinho. Opa! Né? E ele, pelo menos, a gente tem certeza que não tá com corona. Porque testou. Testou faz pouco tempo, né? É. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos para a nossa última live do dia de hoje. Falamos um montão de coisa já, né? E nessa live agora da noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional. Aí agora eu vou dar um conteúdo um pouquinho mais técnico para vocês aí, para vocês entenderem como que funciona esse processo, tá bom? Para que serve a inteligência emocional, o que é inteligência emocional e de que forma você pode utilizá-la ao seu favor, né? Porque às vezes a gente não sabe bem como utilizar uma coisa ao nosso favor. Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Antes de falar de inteligência emocional, eu queria falar um pouquinho sobre emoções. Boa noite, Cleidinha, Cássia, sejam todas muito bem-vindas. Antes de falar de inteligência emocional, eu queria falar um pouquinho sobre emoções. Às vezes a gente fala bastante, né? Eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu queria uma boa inteligência emocional. Eu queria aprender a lidar com as minhas emoções. Quando a gente fala, isso é emocional, né? Essa situação é emocional. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre o que são as emoções. As emoções, elas são uma reação direta ao externo. Como assim? As emoções, elas são de euforia, de medo, tristeza, alegria, prazer, que mais? Bom, existem uma série de sentimentos, de emoções, mas o que eu preciso que você compreenda nesse momento é que as emoções... Caiu. As emoções, elas são uma reação direta ao que está acontecendo no externo. Então, por exemplo, você está assistindo um filme e de repente você leva um susto, né? E aí o que acontece com você quando você leva um susto? Você tem uma série de reações físicas, né? O seu coração dispara, você fica ofegante. Então esse susto, ele é uma emoção. Então a emoção, ela ele é uma reação direta a Ai, me fugiu mesmo. Eu fico tentando ler os comentários de vocês. E aí eu não sei se eu falo com vocês ou se eu leio. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar os comentários aqui um pouquinho só. Depois eu leio tudo, mas vocês podem comentar, tá bom? Comentem aí quando eu estiver terminando a live, pra terminar. Aí eu volto para os comentários. Então vamos lá. Emoção é uma resposta direta a um estímulo externo. Então as suas emoções, elas sempre estarão ligadas a um estímulo externo. Então quando a gente fala em inteligência emocional, quando a gente fala em lidar bem com as nossas emoções, nós estamos de fato falando de lidar bem com as coisas que nos rodeiam, com as coisas que acontecem no nosso externo. Porque as emoções, elas são sempre causadas por algo que está fora de você, por um agente fora de você.
Essas são as suas emoções. E qual é a importância de você ter uma inteligência emocional? Bom, nós estamos suscetíveis às nossas emoções o tempo todo o tempo, não é? Emoções de ansiedade, emoções de medo, emoções de euforia, de uma série de coisas. E quando a gente lida bem com as nossas emoções, significa que você tem uma boa resposta àquilo que está ao seu redor. Então, quando você aprende, o que são as suas emoções, aquilo que você está sentindo no momento, que é uma reação natural a uma emoção, você passa a compreender melhor essas questões e compreendendo melhor essa questão, o que acaba acontecendo? Você se cobra menos e você se dá mais oportunidades de observar o que está acontecendo de fato ao seu redor. Por quê? As emoções, elas levam aos sentimentos. Os sentimentos, eles já são mais profundos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você está assistindo um filme e aí você vê uma cena que te deixa extremamente emotiva, uma cena triste que te deixa emotiva. Aí ali você pode expressar a sua emoção, às vezes você chora e tudo mais. Isso é uma emoção. Quando que eu sei diferenciar uma emoção de um sentimento? Normalmente a emoção, ela passa, ela é passageira. E por isso que é tão importante saber lidar com as emoções, porque elas passam, elas são passageiras, é uma coisa que vem e vai embora. Ela tem ali aquele impacto com o estímulo externo, traz ali uma série de situações, de reações físicas para você, mas ela vai embora. E o que fica são os sentimentos. Então, quando você é exposto muitas vezes a uma mesma emoção, essa emoção ela vai te causar um sentimento. Por exemplo, eu vou explicar. Se você é uma pessoa que você é muito exposto a coisas negativas, a sentir-se triste, a sentir-se com medo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo. Sabe aquelas pessoas que assistem aqueles noticiários bem sensacionalistas? Sabe que se você torcer, sai sangue, Hoje em dia, se a gente assistir, amanhã tá com Covid, Mesmo sem ter tido contato com ninguém. Então, esses jornais sensacionalistas, ou se você assiste muito filme de perseguição, filme de assalto, filme de guerra, filme de policial, você tem a tendência de desenvolver um medo. E esse medo, ele não precisa ser necessariamente expressado numa síndrome do pânico, por exemplo, que aí já estamos falando de uma patologia, Mas você é uma pessoa mais precavida, você acaba desenvolvendo medo, anda na rua achando que as pessoas vão te assaltar, ou vai dormir à noite e fica pensando no que pode acontecer. Então, o seu estímulo externo, que foram os filmes, as coisas que você vivenciou ali, não na fantasia, mas fora de você, te causou uma série de emoções, que são respostas diretas do seu corpo, e essas respostas às nossas emoções, elas são fisiológicas, tá? Então tem a ver com o hormônio que sobe, o hormônio que desce, respiração, movimentos intestinais, tem a ver com uma série de coisas fisiológicas, tá? Então as suas emoções, elas são diretamente representadas no seu corpo físico. Então quando você é muito exposto a uma emoção, essa emoção tem a tendência, é claro que nem sempre é assim, porque cada pessoa é uma pessoa, mas segundo a psicologia, via de regra, tá? Assim, numa maioria, você tende a desenvolver sentimentos. Então, se você é uma pessoa que está sempre rodeado de coisas negativas, você vai desenvolver um sentimento negativo, ou de medo, ou de desânimo, ou de depressão, ou de uma série de outras coisas, tá? E esse sentimento gera uma outra coisa que é muito, muito importante a gente observar, que é o seu diálogo interno, que são aquelas vozes que ficam falando ali na sua cabeça.
Agora, para que você consiga compreender uma outra coisinha, eu queria te falar um pouquinho sobre a diferença de pensamento e emoção e pensamento e diálogo interno. A emoção, ela é independente do seu pensamento, tá? Por exemplo, quando alguém vem te dar um susto, causa uma reação em você, mesmo que você não esteja pensando naquilo. Né? Por exemplo, eu tô aqui falando com você agora, você tá aqui prestando atenção na tela, tá olhando pra mim, de repente, pá, aparece um monstro, sei lá, uma coisa assim, você vai se assustar. Esse susto é uma emoção, é uma reação natural, né? Porque você vai se assustar, por mais que você saiba que não tá acontecendo nada, mas o seu coração vai acelerar, a sua respiração vai ficar ofegante, pronto, você está submetido a uma sensação. Aí o pensamento vem logo na sequência, né? Que fala assim, aí o pensamento pode ser vários, né? Do tipo, nossa, que coisa horrível, eu tava aqui assistindo essa live e de repente, pá, tomei um susto. Então, nossa, que surpreendente, que legal, que engraçado. Aí pensamento, cada um tem o seu. Esse pensamento, ele pode gerar um sentimento, né, que é um sentimento de medo, é um sentimento de empatia por mim, ou um sentimento de gostar de mim. Por exemplo, se eu te dou um susto desse, pode ser que você esteja me vendo pela primeira vez hoje. E se eu te dou um susto desse, você não vai gostar de mim mais. Pô, não gosto dessa garota. Não gosto dessa... Mas por que você não gosta dela? Porque ela me assustou, né? Então, assim, gerou um sentimento, gerou um pré-conceito, né? Foi um conceito que você teve ali diante de uma situação pequena, corriqueira. Isso é preconceito, né? É quando a gente tem um conceito antecipado de alguma coisa. Então, quando você tem esses pensamentos geram sentimentos. E esses sentimentos geram os seus diálogos internos. E qual é a principal diferença entre emoção e sentimento? A emoção, ela é passageira, ela é a resposta imediata daquilo que está ao seu redor. O sentimento é aquele que fica. Por exemplo, se você é muito exposta a emoções negativas, a probabilidade de você se tornar uma pessoa negativa é grande. E essa negatividade, ela pode ser expressada de diversas formas. Ela pode ser expressada através da depressão, da síndrome do pânico, de diversas formas negativas, né? Você vai ali se enfiando naquele sentimento cada vez mais até virar uma patologia mesmo, que são os transtornos de ansiedade, a própria depressão, que depressão não é só uma questão de pensamento nem de sentimento. Depressão é patologia, precisa ser tratado, você precisa procurar um médico, um psicólogo, você precisa tratar, né? Depressão eu não gosto de falar que é doença, né? Porque é pesado, eu acho, doença. Mas depressão é realmente um problema sério que você precisa tratar, né? Se você não consegue nesses mecanismos sozinha, você precisa da ajuda de um médico, de um psicólogo, né? Você precisa dessa ajuda, isso é importante. Mas quando você entende como esse mecanismo acontece, você também pode, além do tratamento médico, é claro, né? Para os casos patológicos de depressão, de síndrome do pânico, de transtornos de ansiedade, né? Além dos tratamentos convencionais que somente um médico, um psicólogo, um psiquiatra pode indicar, você também pode fazer coisas por sua conta, né? Dicas, formas de melhorar a sua vida para que esse tratamento possa ser mais rápido. Mas se você ainda não é uma pessoa que tem um problema patológico, se você ainda é uma pessoa que está se sentindo triste, vamos dizer assim, é o início, né? Porque quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, gente, a não ser pessoas que tenham algum problema patológico, você não nasceu assim, você se tornou assim, você ficou assim ao longo do tempo. E quando você consegue compreender o que te tornou assim, não o que te tornou, mas o que colaborou para que você se tornasse essa pessoa, você consegue fazer o caminho reverso, né? Então, quando você compreende que as suas emoções, elas são uma resposta direta ao seu ambiente externo, essas emoções, elas agem nos seus sentimentos, que são aqueles que ficam.
né? Que é aquilo que fica. Por exemplo, você assiste, eu vou falar de mim. Se eu assisto, que nem, por exemplo, eu assisto muito tempo, que nem um seriado como La Casa de Papel, né? Que tem muita gente com arma, muito tiro. Eu não tenho medo, mas eu fico impressionada, né? Eu fico com aquilo um tempo na minha cabeça. À noite eu fico com medo, eu tranco mais as portas, porque aquilo me impressiona. Eu sou uma pessoa que me impressiona fácil, né? Por quê? Porque a minha reação aos estímulos externos, elas são muito intensas. Então, eu odeio levar susto, por exemplo, porque as minhas reações ao estímulo externo são muito intensas, mas isso é uma particularidade minha. Então, eu, por exemplo, não assisto filme de terror. Ah, Paty, você tem medo de espírito? Não, gente, eu sou mãe de santo, né? Como que você tem medo de espírito? Eu não tenho medo de espírito. Mas eu não gosto de levar susto, por exemplo, porque se eu levo um susto, eu fico dias impressionada, né? Então, é a forma como o meu corpo reage a uma emoção. E esses sentimentos que foram gerados por essas emoções externas, eles vão ficando. E se você não cuida deles, eles podem se tornar patologias, podem ir ficando cada vez mais sérios. E esses sentimentos, eles vão dando origem aos seus diálogos internos, que também tem essa mesma diferença do pensamento. O pensamento é aquele que vem e vai embora. O pensamento passa, ele vai embora, né? E você pensa na sua cabeça diversas coisas ao mesmo tempo, né? Você pensa, eu tô aqui pensando o que eu vou falar na live, eu tô aqui me concentrando para não perder o meu raciocínio, mas também tô pensando que o Alex tá fazendo ali uma coisinha pra gente comer, quando terminar eu vou comer. Então, por mais que eu esteja aqui falando com vocês, tem uma série de coisas passando pela minha cabeça, né? Existem estudos que falam que a gente pode ter até 70 mil pensamentos por dia, né? Talvez até mais. Então, o pensamento é isso. Agora, o seu diálogo interno é aquela vozinha que fica lá dentro da sua cabeça, e ela é repetitiva e ela é perseverante, né? Ela não vai embora com facilidade. E de acordo com os seus estímulos externos, você vai desenvolvendo alguns tipos de diálogos internos, né? Você pode desenvolver, por exemplo, um diálogo interno de autodestruição, que é quando você acha que nada tá bom, né? Que nada vai dar certo para você, que tudo vai dar errado, que eu tinha um pouco desse diálogo, né, de autodestruição. Por exemplo, se eu comprava, sei lá, uma vez eu comprei minha máquina de lavar, aí eu liguei, a máquina de lavar não funcionou. Eu falei, claro, né, era minha. Nossa, eu nunca compro uma coisa que eu ligo na tomada e funciona. Sempre vem com algum problema, né? Então, isso é um diálogo autodestrutivo. Existem também os diálogos críticos, em que você sempre acha que falta alguma coisa, né? Principalmente a autocrítica, né? Nunca tá bom o bastante, nunca tá certo o bastante, você nunca tem o que você precisa, né, para poder realizar algo. E aí você acaba muitas vezes procrastinando uma série de coisas porque você nunca se contenta com o que você tem. Um outro diálogo interno que a gente desenvolve é o do vitimismo, né? Ah, ninguém me entende, eu sofro muito. A minha dor é diferente, né? O meu problema é sempre maior do que o problema dos outros. Mas a minha situação, né? A gente observa pessoas que são vitimistas conversando, parece que elas estão numa competição para ver quem sofre mais. Isso acontece um pouco, por exemplo, entre algumas pessoas de idade, quando elas começam a falar das dores, né? Eu tenho uma dor nas costas, menina, nossa, mas essa minha dor nas costas, ela não me abandona. Aí a outra fala assim, nossa, mas a minha é muito pior, porque além de doer as costas, também dói o pescoço. Aí a outra fala assim, nossa, mas a minha, então você nem vou te falar, a minha dói as costas, dói o pescoço, ainda dói os meus pés, a minha dor aqui do pescoço, ela reflete lá no meu dedão, né? Então isso é o que? Elas estão ali buscando cada uma ser mais vítima do que a outra, né? Elas estão competindo para ver quem é mais vítima. E isso acontece bastante entre os idosos, né? A gente consegue perceber isso. Não são todos, é claro, tudo tem as suas exceções, mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber, né? E o diálogo de autoexigência, né? Em que
as coisas nunca estão boas o bastante, né? Porque você nunca consegue ser bom o bastante, né? Diferente do autocrítico, o autocrítico ele também nunca tá bom o bastante, mas é porque sempre falta alguma coisa. Agora, o autoexigente, ele sempre acha que falta alguma coisa nele, né? Eu tenho um diálogo interno autoexigente muito forte, né? Eu sempre acho que eu preciso aprender mais, eu sempre acho que eu sei pouco, eu sempre acho que aquilo que eu estou fazendo precisa ser, eu preciso de mais informações, né? Eu tenho uma autocrítica muito ferrenha, né? Muito, eu sou virginiana, né, gente? Então eu tenho uma autocrítica muito forte. Então eu tive que aprender a equilibrar esses diálogos internos, porque quem tem essa autocrítica muito forte acaba muitas vezes não fazendo nada. São pessoas, porque eu me encaixo nisso, né? Eu tenho um diálogo interno autocrítico bastante acentuado, né? Eu sou uma pessoa, eu falo, eu não sou muito inteligente, mas eu sou muito esforçada. Quando eu decido que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Eu procuro, eu dou um jeito, eu leio, eu dou um jeito, né? Mas às vezes o que acaba acontecendo? Eu nunca acho que tá bom o bastante. Então, eu citei esses exemplos para ver se você se enquadra aí em algum deles. Independente de qual você se enquadra, observa como que você faz para mudar isso. Observa o que é que está ao seu redor, tá? Quais são os seus quais são os seus estímulos externos que estão te causando essas emoções, porque são elas, né, quem estão dando esse start nesse diálogo interno aí que você precisa modificar para que você possa de fato ir adiante, né? Merecer ser feliz, estar em equilíbrio com você mesmo, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a nossa cabeça está fazendo outra, a nossa mente está vendo outra. Então, selecionem com muito cuidado as pessoas com quem vocês conversam, selecionem com muito cuidado as coisas que vocês leem, as coisas que vocês ouvem, o ambiente que vocês estão. Selecionem isso com muito cuidado, porque às vezes a gente não dá importância para isso. Até, sabe assim, muita gente tem esse hábito, por exemplo, de ligar a televisão só para a televisão ficar lá fazendo barulho enquanto, né, nós mulheres vai fazer as coisas, vai limpar a casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O seu cérebro, ele não precisa que você esteja prestando atenção para que ele capte aquela informação. Ele só precisa estar ali, rodando, né? Então, muito cuidado com o que você ouve nos momentos em que você não está prestando atenção, porque são nesses momentos que você, muitas vezes, acaba enchendo a sua cabeça, né? Pessoas que têm o hábito de dormir com a TV ligada, tomem muito cuidado com isso, porque o seu cérebro está ali, ó, processando todas as informações. Então, para que você possa observar os seus diálogos internos, presta bem atenção naquilo que está ao seu redor. Tá certo, meus amores queridos? Uma ótima noite para vocês. Eu quero agradecer imensamente a companhia aqui nesta live, né? Vocês estarem aqui comigo agora às 10 e tralalá da noite, né? Quase 11 horas da noite. Se você gosta do meu conteúdo, compartilhe as nossas lives, tire um print dessa tela, coloca lá no seu stories que você tá vendo as lives, que você tá gostando, que tá te ajudando, me marca, né? Ajuda a gente a divulgar. Se você não está conseguindo assistir as lives nos horários, nós temos o nosso canal no Telegram que você pode vir fazer parte. Lá no nosso canal, as lives, todas essas lives dessa jornada vai ficar disponível lá no nosso canal até 10 dias depois que acabar essa jornada. Depois elas vão sair do ar mesmo e aí você não vai ter mais acesso mesmo, né? Então, se você quiser, é só vir para o nosso canal no Telegram. Como que você faz? Aqui no Instagram, o link tá na bio, é só clicar lá na bio e entrar no nosso canal no Instagram. Aqui no Facebook tem um post oficial do nosso canal no Telegram, falando que também é só você clicar lá no link que está na própria postagem para você entrar no nosso canal. Lá no canal, além das lives que são postadas lá, eu sempre compartilho alguns conteúdos, alguns insights, algumas coisas minhas particulares que eu acredito que possa ajudar vocês. E nós temos um grupo também que é ligado, né,
ao canal, você não é obrigada a participar do grupo, você participa se você quiser, porque no grupo você pode falar, você pode escrever, você pode dar o seu depoimento, você pode compartilhar o que você quiser com as outras mulheres. O canal é novo, foi criado para essa jornada, mas a gente espera aí que esse canal cresça, porque a nossa principal missão é levar isso para o maior número de pessoas possíveis. O canal é aberto, você pode entrar, pode convidar as amigas, manda o link para quem você quiser, você pode adicionar membros no canal. E por hoje é só. Um super beijo para vocês, uma ótima noite e amanhã nos vemos de novo ao 12h37 com mais um tema falando um pouquinho sobre como você pode desbloquear as suas energias, como você pode abrir os seus caminhos, seguir em frente para poder construir a vida que você merece ter, tá certo? Um grande beijo para vocês. Até amanhã.